Hoje, amados irmãos e amadas irmãs, prosseguiremos com o tema que tenho denominado fio central de nossos pontos de fé, continuando a abordagem das amarras, faixas e âncoras mencionadas. Iniciaremos agora nossa conversa sobre o perdão, apresentando-lhes a parte 1, que poderá eventualmente ser a única deste ponto que é profundo, tremendo e imprescindível, a meu ver, mandatório para a salvação. Iniciaremos nossa conversa de hoje pelos registros contidos em Mateus 18, 21, 22. Então, Simão Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? O Senhor Jesus disse-lhe: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Já lhes ocorreu questionarem sobre esse número citado pelo Divino Mestre? Por que ele não disse, por exemplo, 1000 vezes ou incontáveis vezes? Não. Nosso Senhor e Salvador expressou-se de modo preciso, até 70 vezes 7. Que mensagem terá ele querido ensinar? Já que nosso Senhor e Salvador jamais proferiu palavras ou frases aleatórias. Certamente, vocês lembram-se do que já conversamos sobre as letras do alfabeto hebraico, que contém múltiplas acepções e características. Sabemos que cada letra representa um número específico, o qual, por sua vez, expressa determinados significados. Então, identifiquemos a intenção subjacente do ensinamento ministrado pelo Divino Mestre ao utilizar-se de uma composição numérica determinada. 70 vezes 7. Se multiplicarmos 70 por 7, encontraremos o número 490, que, pela regra da guematria, será reduzido em 4 mais 9, 13, o que representa a letra Mem, ou seja, a 13ª letra do alfabeto hebraico, que representa, como já estudamos, conhecimento da graça de Deus, água, fontes inesgotáveis, mistérios profundos, pessoas, nações. O número 70 é o número da letra Ain, que representa olhar, visão, compreender e obedecer, por exemplo. O número 7 é o da letra Zain, que tipifica a luz que retorna do homem para Deus, e também a completude, o reinado do Senhor Jesus, a espada, o alimento, o tempo e a lembrança. Portanto, decodificando, chegamos à seguinte constatação: ao cumprirmos a ordenança emitida pelo Senhor Jesus, demonstramos a compreensão e a obediência no tocante à completude de seu reinado. E, desse modo, qualificamo-nos para recebermos fontes inesgotáveis
advindas do conhecimento da graça do Altíssimo Deus. Tal é a força extraordinária do perdão. Pergunto-lhes: é fácil perdoar? Vocês provavelmente responderão: é difícil, dado que mágoas e outros sentimentos ruins nem sempre desaparecem com a rapidez de um estalar de dedos. Por isso, para consolidarmos o perdão que estivermos dispostos e motivados a conceder, precisamos do auxílio do Senhor Jesus, que maravilhosamente está sempre conosco até a consumação dos tempos, conforme sua promessa explícita e direta. Já nesta introdução ao tema, cabe uma importante reflexão. Qual é nossa grande motivação para perdoarmos? Tenho certeza de que vocês responderão em uníssono. O perdão de Deus é a força maior que nos move a praticar o perdão. Entretanto, já devemos ter muito firme em nossos corações e espíritos que perdoar não significa persistir em situação abusiva ou perigosa, mas abandonar o ressentimento e a vontade de retribuir a ofensa. Perdoar ao próximo não é uma opção para nós, seguidores inarredáveis do Senhor Jesus Hamashia. Mas uma ordenança tão poderosa que tem força de mandamento. Evoquemos as palavras do próprio Senhor Jesus, ensinando-nos a orar ao Pai Celestial, expressas em Mateus 6:12. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nessa indelével lição, o Messias tornou claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar os outros. Então, qual é a natureza desse vínculo? Em primeiro lugar, perdoar aos outros quando nos fazem mal faz parte da nossa gratidão a Deus por ter perdoado nossos pecados por meio da crucificação e morte do Senhor Jesus. Nunca nos esqueçamos de que o perdão de Deus se baseia exclusivamente em seu amor e em sua graça incondicionais, que não merecemos. A título de confirmação, a palavra grega para dívidas, ofelimata, em Mateus 6:12, significa literalmente dívida, com acepção de ofensa grave ou pecado. Sim, porque quebramos a lei de Deus, contraímos dívidas com Ele, tão imensas e superiores às nossas forças que jamais poderemos quitá-las. Se pedirmos a Deus que perdoe nossas dívidas gigantescas e impagáveis, enquanto nos recusamos a perdoar as pequenas dívidas que as pessoas têm para conosco, estaremos agindo, na melhor das hipóteses, de maneira inconsistente e, na pior das hipóteses, de modo totalmente hipócrita. Em segundo lugar, perdoar às pessoas é uma demonstração poderosa de que as amamos. Como Deus é o Pai que nos ama, Ele quer perdoar
os nossos pecados para restaurar nossas relações com Ele. Assim como Deus quer que amemos nosso próximo, ao qual da mesma maneira devemos perdoar. Ouçamos o ensinamento de Paulo em Colossenses 3, versos 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Messias vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Amados irmãos e amadas irmãs, concito vocês a meditar sobre essa passagem e a desvendar o que nela está contido, ou seja, como nos desafia em nossas relações com as pessoas que nos magoaram. Deve enraizar-se firmemente em nós que perdoar os outros pelo que nos fizeram é um teste infalível de nossa fé. Essa fé que deve fazer uma diferença verdadeira em nossa vida. Está fazendo agora uma diferença em todos nós? Pergunto-lhes. Reconhecemos que perdoar os outros não é fácil, nem mesmo parece natural, posto que nossa resposta natural é querer vingança quando somos afligidos. Porém, nosso Senhor Jesus Hamashiach perdoou aos seus inimigos que o crucificaram, orando por eles antes de morrer. Lembram-se de Lucas 23, 34? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Alguém pode objetar, dizendo que o Senhor Jesus é e sempre será o Filho de Deus, e nós não somos, e que está além da nossa natureza humana pecadora amar nossos inimigos como o Senhor Jesus mandou. Entretanto, se a sã doutrina consiste em termos uma relação pessoal com o Altíssimo Deus e pelo fato de Ele ser real e onipotente, então, certamente, Ele capacitará as pessoas que nele confiam para que sintam o poder do seu amor incondicional e do seu perdão em nas suas próprias vidas. Sem perdão, não há, nem pode haver, paz genuína. Como nós todos fazemos mal e nos magoamos uns aos outros, precisamos pedir perdão tanto quanto perdoar. Dizer que sentimos muito e pedir o perdão das pessoas a quem causamos mal, às vezes, é mais difícil do que perdoar aos que nos causaram mal. Porém, se, com a ajuda de Deus, que devemos sempre pedir, decidimos fazer do perdão nossa forma de vida, isso nos levará à paz. Paz conosco, com os outros e, sobretudo, com Deus. Essa paz é uma bênção grande e maravilhosa, da qual Deus quer que todos
usufruamos. Pergunto-lhes, à guisa de provocação apostólica: há alguém que vocês precisem perdoar ou alguém a quem precisem pedir perdão? Este é um momento propício e pertinente para decidirem-se e partirem para a ação. Pergunto-lhes agora: perdoar é esquecer? Ou seja, é uma espécie de tratamento de choque que apaga instantaneamente da memória um passado recente? Ou, mais apropriadamente, podemos compará-lo a uma cicatriz? Como assim? Dirão vocês. Vejamos. Quando nos machucamos, como resultado da ferida, resta-nos uma cicatriz. Sempre, ou quase sempre, que olhamos para a mesma, lembramos-nos de quando, onde e como aconteceu o fato. Isso não quer dizer que necessariamente ainda nos cause dor ou desconforto. Na maioria das situações, muito pelo contrário, a cicatriz torna-se indiferente para nós. Não provoca dor, não causa nada, apenas evoca a lembrança. Podemos então afirmar que o perdão, portanto, não indica necessariamente o esquecimento imediato da ofensa, mas o não sentir dor ao lembrar do ocorrido. Mas como podemos perdoar no íntimo? Perdoar efetivamente envolve o compromisso de não levantar novamente a questão. O perdão bíblico abrange igualmente a promessa de evitar a colocação da ofensa sobre a cabeça do ofensor, a promessa de não falar a respeito do ocorrido, a promessa de não ocupar a mente com a questão. Isso significa adotar atitudes e práticas que levem ao esquecimento. Se Deus se esquece de tudo quanto nos perdoa, como é possível afirmar que não devemos esquecer também? Precisamos harmonizar os textos bíblicos de Jeremias 31, 34 e Isaías 43, 25, que afirmam que Deus se esquece de nossos pecados. Vocês dirão, Deus é onisciente e não pode esquecer. O esquecimento mencionado nesse trecho, na realidade, é uma maneira hebraica de referir-se ao ato de perdoar. Perdoar é esquecer, no sentido de que alguém sepultou o problema. Perdoar equivale a prometer nunca mais se lembrar de uma ofensa contra outra pessoa. Lembrar-se aqui é empregado no sentido de ventilar novamente. Confiramos na terceira epístola de João, verso 1, capítulo 1, verso 10. É como se Deus dissesse: as coisas que você fez contrariamente à minha lei, não as trarei à memória. O verdadeiro perdão humano leva ao esquecimento. Quando alguém se recusa a ventilar novamente uma questão, mesmo para si, prontamente se esquece. Quando não podemos esquecer, é porque nos lembramos ativamente. O esquecimento, no tocante a Deus, deve traduzir
a disposição dele de enterrar a questão para nunca mais levantá-la. É isso que se requer no perdão humano. Perdoar é esquecer, no sentido de sepultar o problema, e equivale a prometer nunca mais se lembrar de uma ofensa contra a pessoa. O perdão traz benefícios reais? Perguntarão vocês. Com certeza. Podemos listar alguns com facilidade. No campo espiritual, nosso relacionamento com Deus será bem melhor. No âmbito mental, preveniremos múltiplas enfermidades, pois teremos paz mental. No campo físico, a paz mental irá proporcionar-nos saúde, vigor e ânimo. No aspecto social, nosso relacionamento com os outros será aprimorado. Vamos então desfrutar de todos esses benefícios agora? Lembremos sempre, Deus quer que perdoemos. Se Ele nos ordena a perdoar, é porque nos provê poder para isso, como está escrito em Filipenses 2, verso 13. E sabe que tal atitude será o melhor para a nossa felicidade. O sempiterno Criador jamais exige de nós mais do que podemos dar. Vivenciemos, pois, a maravilhosa sensação de sermos perdoados por Deus. Assim, visualizemos também a emoção que nosso ofensor pode sentir caso lhe perdoemos. Façamos agora um breve parêntese vocabular. A palavra perdoar, que aparece em Mateus 18, 21, em grego, apheso, do verbo aphiemi, tem vários significados. Deixar ir, deixar de lado uma dívida, remitir, desistir, não guardar mais, ir a outro lugar, partir deixando algo para trás, partir de modo que o que é deixado para trás possa ficar e abandonar. Ou seja, perdoar traz a acepção de deixar passar, deixar para trás, seguir em frente, deixando as bagagens do desentendimento para trás. Vocês devem estar se perguntando: como deve ser o pedido de perdão a Deus? Um dos atributos mais marcantes do sempiterno Deus é o amor. Tanto que o profeta Miqueias nos mostra que, como Deus perdoador, Iá lança nossa transgressão no mar do esquecimento. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Quando há em nós arrependimento sincero, o sempiterno Iá perdoa-nos e deixa para trás nossas transgressões. Elas não são acumulativas e são esquecidas. Ou seja, quando nos arrependemos, Iá segue em frente conosco e espera que façamos o mesmo. Mas insistem vocês, como devemos pedir perdão a Deus? Uma ótima referência para isso é a parábola do fariseu e do publicano, que está registrada em Lucas 18, versos 10 a 14. Ambos, fariseu e publicano, apresentaram-se a Deus
em oração. Porém, apenas um deles foi perdoado. E, para a surpresa de todos, foi o desventurado publicano. Por quê? A melhor resposta está em sua própria atitude. Aos seus próprios olhos, ele, o publicano, era um indigno pecador e, por isso, suplicava o perdão de Deus. Esse foi perdoado, disse Jesus, e não o fariseu, como está em Lucas 18, 14. O segredo para alcançarmos o perdão de Deus está em nossa atitude. Se houver em nós arrependimento sincero, Ele atenderá nossa súplica e nos perdoará. Porque somos merecedores? Absolutamente não. Nenhum mérito temos, mas fomos perdoados por causa da intercessão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashiach, cujo sangue expiou nossos pecados e nossas maldições. O perdão é manifestação de graça. A graça em pessoa, nosso Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, demonstrou isso no ápice do seu sofrimento físico, conforme constatamos em Lucas 23, 33 a 35. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, crucificaram-no ali com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, o Senhor Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si suas vestes, tirando sorte. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades ridicularizavam, exclamando: Salvou os outros? Pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Mashiach de Deus, o escolhido. O Senhor Jesus estava, naquele momento, exposto à vergonha, condenado como um criminoso, e sua honra estava à amostra, injustiçado por pecadores, zombado sem precedentes, sua essência estava sendo questionado, ou seja, se ele era mesmo filho de Deus. Ele tinha, portanto, todo o direito de acabar com tudo o que estava acontecendo naquele momento. Aliás, ele tinha direito e poder para isso, mas decidiu trilhar o caminho do amor. E uma das atitudes desse caminho é o ato do perdão daqueles que estavam no contexto e de todos os que vierem a crer no seu nome. Só num ato assim, alguém poderá conhecer a infinita e misericordiosa graça de Deus. Cabe ao discípulo perdoar? Categoricamente, sim. Recebemos o chamado para sermos discípulos do Senhor Jesus. E nesse caminho, Ele quer que nos tornemos todos os dias um tipo de pessoa diferente no mundo. Pessoas iguais a Ele, o que implica em seguir seus passos e reproduzir suas atitudes. Leamos o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito em Colossenses 3, verso 13. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha
algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Em Jesus e por meio dele, fomos perdoados por Deus. Assim, antes estávamos na condição de inimigos, e esse perdão coloca-nos na condição de amigos de Deus e temos paz com ele, como está dito em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou no Messias. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, perdoar não é uma escolha. Perdoar é um ato que precisa estar na vida de um discípulo do Senhor Jesus HaMashiach, bem como é uma orientação clara, com força de mandamento. Confiramos em Lucas 6:37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Mas como perdoar? Um dos poderes da atitude do perdão é, antes de tudo, liberar quem está perdoando e não simplesmente o perdoado. O rancor mancha o coração e essa mácula alastra-se pelo corpo, causando numerosas enfermidades, especialmente emocionais. Quando ocorre a liberação do perdão, o corpo, a mente e o coração são libertados para seguir e viver em paz. Alguém entre vocês já parou para pensar que guardar mágoa faz mal apenas para quem a conserva? O que fazer então? Em nome do Senhor Jesus, devemos liberá-la, deixando de viver preso ao passado, independente do que tenha acontecido. Vejamos. Perdoar é um ato de amor, cujos alvos devem sempre ser pessoas. E não se esqueçam de que todo ato de amor é recíproco. Pode ser que não colham da pessoa em que plantaram o alvo do perdão, mas certamente a semeadura do perdão produzirá o fruto para o qual foi semeado, pois de alguma forma a infinita misericórdia do Altíssimo Deus moverá corações a favor de vocês também. Lembremos-nos sempre de que perdoar não é simplesmente esquecer. Esquecimento simples é amnésia. Perdoar é liberar-se e, consequentemente, liberar outros. É um exercício diário, pois todos os dias precisamos decidir perdoar. Sim, não basta uma vez. Perdoar é também decisão tomada diariamente em nosso interior, até que a lembrança do prejuízo que tivemos não nos faça mais qualquer mal. Nesse momento, gostaria de falar-lhes sobre mãos e grilhões. Visualizemos duas mãos estendidas em direção a Deus, em sentido de oração. Mas também há uma algema que tolhe a liberdade dessas mãos. Tal algema representa a vida de uma pessoa que não perdoa ao seu próximo ou que tem sérias dificuldades de perdoar alguém de modo verdadeiro. Uma pessoa
que assim se comporte tem vida espiritual fracassada, morta, aprisionada, sem comunhão alguma com Deus. E as orações ficarão retidas, permanecerão confinadas e não ultrapassarão o espaço onde elas são realizadas. Tenhamos por verdade que a falta do perdão genuíno produz amargura, prisão da alma, tristeza. Mesmo que uma pessoa impiedosa venha a produzir bons frutos profissionais e cresça financeiramente, ela terá uma alma triste, sem comunhão com Deus, pelo simples fato de não conseguir perdoar a outrem. A falta de perdão transforma o coração do impiedoso em um depósito de objetos antigos e inúteis. Ou, para ser mais preciso e contundente, em um ferro velho, ou mesmo em um típico lixão urbano. Para tal pessoa, o tempo passa e as amarguras só tendem a aumentar, porque há um acúmulo de lixo, de coisas ruins, mágoas, fantasmas, sofrimentos. Sim, porque um coração com essas características é um órgão doente, contaminado, frágil às investidas de Satanás com suas acusações. Ou seja, o diabo, aproveitando-se desse cenário propício para operacionalizar seus ardis, mostra à pessoa tudo de ruim que ela viveu e sofreu, prendendo-a e oprimindo-a em lembranças negativas. A pessoa, assim fragilizada, transforma o coração em um verdadeiro baú de recordações sombrias. Analisemos. Mente inquieta, coração doente e amargurado, alma aprisionada. Dessa maneira, não há como essa pessoa tornar-se santa e ter comunhão com Deus. Nosso Senhor, Jesus Hamashiach, ordena que perdoemos ao próximo, independentemente das circunstâncias e do que ele fez ou ela fez, para recebermos a libertação da alma, a cura, a verdadeira liberdade humana que está nele e que ele nos transmite. Por isso, o Filho de Deus não sugere nem pede que perdoemos. A todos nós, ele manda, ordena, determina, com toda a autoridade que recebeu de seu Pai celestial, nosso Pai. Perdoem. Recordemo-nos, nesse momento, da parábola anotada em Mateus 18, abrangendo os versos 25 a 34, na qual nosso Senhor Jesus compara o reino dos céus com um certo rei que quis fazer contas com seus servos, começando por aquele que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe apagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e pagar-te-ei tudo. Assim, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E o que aconteceu em seguida? Que atitudes tomou esse servo que acabara de receber tal dádiva? Vejamos a sequência relatada por Mateus
nos versos 21, 28 a 31. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, mas antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Como reagiu o senhor diante das circunstâncias? A resposta está consignada em Mateus 18, 32 a 34. Então, seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o Senhor entregou-o aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Observemos que o próprio Altíssimo Deus entrega a pessoa que não perdoa às opressões diabólicas, pois essa pessoa deixou de reconhecer o fato de um Mashiach tê-la perdoado e ter se compadecido dela. Eis as palavras severas de nosso Senhor Jesus no verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim, quem aprende a perdoar e passa a proceder dessa forma, torna-se livre no Senhor Jesus e não pode ser vencido por Satanás. Confiramos as palavras do apóstolo Paulo em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versos 9 e 10. Para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença do Messias, para que não sejamos vencidos por Satanás. O perdão é um verdadeiro mandamento, que só se realiza plenamente por intermédio de uma condição: devemos perdoar ao próximo para termos comunhão com Deus. Mas, se assim não fizermos, Deus também não nos perdoará em nada. Ou seja, deixaremos de ter comunhão com Ele e passaremos a viver debaixo da servidão do mal. Recordemos sempre que o Altíssimo Deus nos chamou à liberdade no Senhor Jesus HaMashiach. E nosso Mestre e Senhor revelou-nos um segredo para sermos curados espiritualmente e alcançarmos todas as promessas de Deus. O perdão, que também é a chave, o caminho para recebermos as bênçãos do Pai Celestial. Ouçamos nosso Senhor Jesus, como foi registrado em Marcos 11, 24 a 26 e referendado em Mateus 6, 14, 15. Por isso, digo-vos que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes,
e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará vossas ofensas. E para finalizar, a Bíblia traz-nos a ideia de que o perdão é algo que se manifesta em nós em direção a outra pessoa. A teoria do perdão de dentro, introspectivo, que fazemos em nós mesmos, é da ciência, do homem, da psicologia, sem nenhum amparo bíblico. O perdão é de mim para o outro e do outro para mim, como o apóstolo Paulo nos ensinou em Efésios 4:32. Antes, sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou no Messias. E continuando em Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor Jesus vos perdoou, assim também fazei vós. Só se consegue cumprir esse mandamento de Deus quando a luz do arrependimento brilhar no coração endurecido e quebrantá-lo. Sem essa luz, a raiz da amargura, a dureza do coração e o distanciamento de Deus vão permanecer. O perdão, pois, é um exercício humano que só é possível ser atingido quando o Santo Espírito de Deus leva o homem a arrepender-se. Amor, aceitação e perdão. Essas três coisas são absolutamente essenciais para qualquer ministério que consistentemente levará as pessoas para a maturidade e a inteireza. Se a igreja quiser ser a força para Deus no mundo que ela foi projetada para ser, terá de aprender e, mais do que isso, praticar a amar as pessoas, aceitá-las e perdoá-las. Deus quer que seus filhos estejam livres de ressentimento, crítica e atitudes que revelem falta de perdão. Se o crente verdadeiro não é capaz de pedir perdão e o ofendido não se sente disposto a perdoar, ambos correm o risco de impedirem o fluir da unção do Santo Espírito de Deus em suas vidas e também em seu ministério. A garantia mínima que devemos dar às pessoas é que elas serão amadas, sempre, sob qualquer circunstância, sem exceção. A segunda garantia é que elas serão totalmente aceitas, sem reservas. A terceira coisa que devemos assegurar é que, não importa o quão miseravelmente caíram ou quão descaradamente pecaram, o perdão, sem reservas, será delas, se o pedirem, sem deixar um gosto amargo na boca de ninguém. Isso, amados irmãos e amadas irmãos, conduz-nos a um ponto crucial. A igreja precisa entender que seu papel fundamental é o de serva, serva de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashiach, servindo como o Divino Mestre serviu. Precisa entender que deve exercer o papel inarredável de ser um lugar de cura, de redenção e de aceitação. Quando compreender isso, em entendimento e prática, a igreja
realmente será sal da terra e luz do mundo. Amém. Amém.